Êxodo, capítulo 32. Nós iremos ler, meus irmãos, do verso 25 ao 29. Vamos estar de pé para lermos a palavra, acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 32, do verso 25 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor? Venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram no povo naquele dia uns 3.000. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa aplicar à nossa vida o entendimento correto da Tua palavra que acabamos de ler, que o Senhor nos edifique nesta noite, nos corrija, que a Tua palavra, Senhor, possa levar o arrependimento do Senhor aos corações, que o Senhor seja glorificado na pregação, na proclamação, na exposição da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor seja engrandecido nessa noite. E como nós, tantos outros irmãos também estão reunidos. E que haja por parte dos ministros do Senhor fidelidade ao proclamar a Tua palavra. Ó Deus, ministra as nossas vidas, Espírito Santo, no nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde fala do julgamento do Senhor contra parte do povo de Israel. A ira julgadora de Deus contra os idólatras. Qual é o contexto, meus amados irmãos, em que está inserido esse texto que nós acabamos de ler? O contexto, meus irmãos, deste texto é o seguinte: Moisés estava há 40 dias no Sinai, recebendo do Senhor orientação para conduzir aquele povo. Lembre-se que aqui se trata de algo em torno de 1 milhão de pessoas, 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que saem da escravidão egípcia. Eles estão no início da peregrinação e o Senhor chama Moisés e lhe daria algumas diretrizes, inclusive as tábuas da lei, ali no Sinai. Então Moisés está há 40 dias lá, diante do Senhor, inclusive clamando ao Senhor pelo povo israelita, intercedendo por eles. E alguns dentre os israelitas que estavam lá embaixo, no arraial, eles se dirigem a Arão e formam um tipo de motim, de atitude rebelde. E você pode voltar no capítulo 32, verso 1, vai estar lá falando a atitude de algumas dessas pessoas que certamente tinham
alguma influência no meio do povo de Israel, e eles se dirigem a Arão, já que Moisés não estava presente, e diz: olha, faze-nos deuses que nos guiem. Porque com relação a este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Já são 40 dias. E dessa forma, meus amados irmãos, gravemente o povo israelita desobedece ao Senhor, que já havia dito para eles o que não deveria, ou o que não deveriam fazer como povo da aliança. O Senhor já havia dito para aquele povo, meus amados irmãos, que a idolatria, a imoralidade, era algo inaceitável no meio daquele povo que Deus escolheu para si, que Deus libertou da escravidão egípcia, que Deus alimentou ou alimentaria no deserto, um pouco mais à frente. O Deus que abriu o mar para que aquele povo atravessasse. E aí, meus amados irmãos, o juízo do Senhor viria sobre esse povo. E os levitas, que serviriam como instrumentos desse juízo do Senhor, ao que parece, não participaram daquela festa idólatra ao bezerro de ouro, ao ídolo. E se alguns participaram, se arrependeram de imediato, prontamente, e abandonaram a idolatria e voltaram-se para o Senhor. Mas a teimosia persistente dos outros, que continuaram naquele pecado, meus amados irmãos, se tornou clara pela vontade dessas pessoas, ao responder o chamado do Senhor, que está no verso 26, feito por Moisés: quem é do Senhor, vem até mim. Eles não foram. Aqui Moisés estava proclamando o povo ao arrependimento. Quando isso não acontece, irmãos, no meio do povo que pertence a Deus, o Senhor traz juízo a esse povo não arrependido. E Ele o fez por meio da espada dos levitas. É disso que o nosso texto trata. E o livro de Êxodo, como nós sabemos, queridos, foi escrito por Moisés cerca de 1400, 1450 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. E o propósito principal desse livro, meus irmãos, era, ou é, mostrar a autoridade que Moisés recebeu do Senhor para conduzir aquele povo, bem como as regras da adoração estipuladas por Deus. O povo não podia servir e adorar a Deus de qualquer forma, lá no deserto, bem como hoje. É Deus quem estabelece como ele deve ser adorado. É por isso que os elementos do culto são aqueles que estão nas Escrituras. Aquilo, meus amados irmãos, por mais que seja moda, aquilo que por mais que seja praticado em muitas igrejas, mas não está presente no culto bíblico, na Bíblia, não precisamos fazer. Pastor, mas é bom, é legal. Não somos nós que definimos como o culto é feito, mas é o Senhor. É o Senhor quem diz. É o Senhor quem diz como ele deve ser adorado. E isso é um dos assuntos centrais, irmãos, aqui no livro de Êxodo. O propósito principal desse livro, meus amados irmãos, estava nessas características: confirmar a liderança de Moisés, bem como a aliança por meio da lei e as regras da adoração ao Senhor. Vamos lá no verso 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. Êxodo 32, 25 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Irmãos, o povo estava a se prostituir espiritualmente, adorando a um ídolo, o bezerro de ouro. Alguns domingos atrás, se os irmãos se lembrarem, nós trouxemos um sermão exatamente do verso 15 ao verso 24, aqui de Êxodo 32, que foi justamente a idolatria cometida pelo povo de Deus, diante da ausência de Moisés. E, meus amados irmãos, o povo estava desenfreado. Moisés estava descendo do Sinai, quando vê aquela imagem do povo festejando ao bezerro de ouro, se prostrando, adorando,
ele lança as 2 tábuas da lei que estavam na sua mão, o decálogo, os 10 mandamentos, e elas se quebram no chão. E ele toma uma atitude de destruir aquele ídolo, ele é queimado. Nós já vimos isso. E grandioso pecado, meus amados irmãos, havia cometido o povo da aliança. Mas a situação é ainda mais grave. Porque essa frase, o povo estava desenfreado, ela tem uma conotação, meus amados irmãos, no original hebraico, de imoralidade sexual sendo praticada no meio do povo, enquanto eles cultuavam o bezerro de ouro, o ídolo. Então, olha a circunstância, a situação em que o povo de Deus, ou parte dele, estavam fazendo, praticando. Essa frase vendo Moisés que o povo estava desenfreado, ela tem essa conotação de idolatria junto com imoralidade sexual ao ídolo, ou diante de um ídolo. A frase diz respeito, irmãos, tanto à religião como à moral do povo. E esse povo estava à solta, pois Arão o deixara à solta. E esse à solta, meus irmãos, traduzido literalmente, é livre de qualquer restrição de obediência a Deus. Era essa a situação do povo. Era assim que o povo, ou pelo menos os incrédulos inseridos ali no meio do povo de Deus, estavam agindo. Eles literalmente quebraram a aliança que havia sido firmada entre o Senhor e eles por meio de Moisés. Esse povo, irmãos, não apenas cometeram a idolatria, mas eles também cometeram imoralidade sexual. E isso era proibido na aliança que havia sido feita entre o Senhor e o povo dele. Irmãos, a idolatria sempre conduz à imoralidade. Romanos também afirma essa verdade. Bom, o verso 26 continua. Pôs-se em pé, Moisés, à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, diante da situação, que era catastrófica, espiritualmente falando, que era terrível, Moisés faz uma convocação clara de arrependimento. Quem é do Senhor? Quem quer recomeçar? Quem se arrepende do que fez? Vocês quebraram a lei. Venha até mim. Quem é do Senhor? Venha até mim. E entendemos, meus irmãos, que Moisés convocou todos aqueles que não se haviam entregado ao culto, ao ídolo, mas também aqueles que estavam arrependidos de terem cometido tal pecado. Talvez por uma indução de alguém mais importante, mais influente. Quem é do Senhor? Ou seja, meus irmãos, quem é do Senhor nos termos estabelecidos por Ele? E o texto diz que apenas os levitas, a própria tribo de Moisés, responde positivamente ao chamado. E são eles que, armados, vão acabar com a rebelião iniciada lá em 32:1 de Êxodo, quando os incrédulos do povo não esperaram por Moisés, que estava há 40 dias nos Sinai, e decidem ir a Arão e pedir para si um Deus, um ídolo que os conduzisse. Irmãos, estava bem claro para os israelitas que as exigências da lei, da aliança com o Senhor, expressas naquelas tábuas que Moisés havia acabado de quebrar, eram conhecidas por eles. Estava no entendimento, na mente do povo. Moisés ensinou isso a eles, de modo que nem Arão e nem o povo podiam alegar qualquer ignorância acerca da lei do Senhor. Ainda que eles não tivessem a lei escrita, estavam esclarecidos acerca daquilo que podiam e não podiam fazer enquanto povo da aliança, escolhido, especial por Deus no Antigo Testamento. E Êxodo 24, 3 a 8 afirma que os 10 mandamentos, ou pelo menos algo semelhante, foi a base
inicial da aliança. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que o povo tinha consciência, meus irmãos, que a idolatria era pecado grave, que ela conduziria à imoralidade, que eles pecaram não por ignorância, mas conscientes. E o pior, quando são convocados ao arrependimento, respondem negativamente. Que situação, meus irmãos! E olha que o povo acabara de sair do deserto, da escravidão egípcia. Primeiro, no máximo, segundo ano. Ao que nos parece, irmãos, a tribo de Levi, ela não compactuou com aquela idolatria do povo. E parte dela estava ali pronta para servir. Ao que Moisés, como representante do Senhor, dissesse. Moisés ficou um longo período no Monte Sinai, 40 dias, recebendo do Senhor a orientação para conduzir o povo naquele deserto, intercedendo ao Senhor pelo povo. Mesmo a longa ausência de Moisés, irmãos, não seria desculpa para que o povo se corrompesse de tal forma. Como o nosso coração é enganador, meus irmãos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E Jeremias nos diz que ele é desesperadamente corrupto, que é o Senhor quem o conhece. Nós temos que esforçar-nos ao máximo para submeter o nosso coração à palavra de Deus, ao querer do Senhor. Porque o nosso coração, muitas vezes, irmãos, nos engana. E Moisés continua, ele vai dizer algo para aqueles homens da tribo de Levi. Verso 27. Aos quais disse Moisés: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um ao seu vizinho. Isso foi o que o Senhor mandou Moisés falar àqueles que estavam ao lado de Moisés. No caso aqui, os homens da tribo de Levi. E se algum deles cometeu aquele pecado de idolatria, se arrependeram. Percebam, meus amados irmãos, que antes do julgamento veio a convocação para o arrependimento. E o nosso Deus é justo. Mas o que o Senhor disse por meio de Moisés? Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo, cada um ao seu vizinho. Isso parece soar estranho, né, aos nossos ouvidos. Isso parece arcaico, mas não é. É a palavra do Senhor. E vamos entender. Moisés falou aos levitas de acordo com a vontade do Senhor Deus. O verso está bem claro. A espada julgadora do Senhor Deus agiria contra os idólatras que não se arrependeram pelas mãos dos levitas. Eles seriam os instrumentos de Deus. De modo que os levitas são as pessoas que vão agir em nome do Senhor. E de que modo, irmãos, os levitas identificaram os apóstatas? Não é relatado no texto. Entretanto, eles estavam preparados para usar a espada julgadora de Deus contra todos os idólatras que não responderam positivamente ao chamado do Senhor, que não se arrependeram, quando são chamados no verso 26. Como acontece frequentemente, irmãos, o substantivo irmão, aqui no verso 27, aos quais diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tomai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão. Aqui, meus amados irmãos, a palavra irmão significa compatriota, outro conterrâneo israelita, tá?
Evidentemente não é irmão, não é nem mesmo um homem da mesma tribo. Mas é interessante porque o princípio que esse verso nos ensina, ele também é enunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, embora com uma aplicação, podemos assim dizer, um pouco diferente. Mas eu queria ler para os irmãos, quem quiser abrir lá pode continuar também na leitura, Mateus capítulo 26, do verso 46 ao 50. Nós temos aqui, irmãos, o mesmo princípio, porém aplicado de modo diferente. Qual é o princípio? Nenhum relacionamento físico ou natural pode ser tão íntimo quanto aquele que nos une a Cristo e ao seu povo. Moisés, por ordem do Senhor, estava mandando retirar os idólatras do meio do povo. Ou seja, nenhum relacionamento físico ou natural pode ser tão íntimo quanto aquele que nos une a Cristo e a seu povo. E Jesus chancela isso. Mateus capítulo 12, do verso 46 ao 50, diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é o meu irmão, irmã, irmã. Meus irmãos, os que fazem a vontade do Senhor, é os que pertencem a Ele. O nosso amor e lealdade a Jesus Cristo devem ocupar o primeiro lugar em nossa vida, mesmo que isso traga profunda divisão, onde esperaríamos encontrar, na verdade, harmonia e compreensão. Tem um outro texto também, lá de Lucas 12, 51 a 53, quando Jesus diz: vocês pensam que eu vim trazer paz? No sentido específico? Não, eu vim trazer separação. Numa casa de 5, 3 ficará contra 2, 2 contra 3. O que o Senhor Jesus estava dizendo ali, meus amados irmãos? Que muitos cristãos, inclusive hoje, por causa de Cristo, perderam contato com os familiares. Há pessoas que não admitem cristãos na sua família. Há pessoas que não admitem na sua família alguém que é crente. Meu sogro ainda usa o termo lei de crente. Eu era criança, eu já ouvi esse termo. Irmãos mais antigos na fé talvez lembrem-se. Meus irmãos, há pessoas que por causa de Jesus perderam parte da família. Isso acontece hoje, eu conheço pessoas. Porque os familiares não aceitaram. Mas a forma como Jesus entra na nossa vida, irmãos, nos muda por completo. E quando verdadeiramente há arrependimento e fé em Jesus para a vida eterna, Ele é quem ocupa o primeiro lugar da nossa vida. Ele é quem reina sobre nós. O Evangelho, algumas vezes, poderá exigir de nós, irmãos, posicionamentos que poderão nos levar a litígios contra os nossos próprios familiares. Nosso amor e lealdade ao Senhor Deus devem estar acima de tudo. O mesmo Jesus Cristo lhe disse: olha, aquele que amar a pai, a mãe, irmãos, filhos, etc., acima de mim, não é digno de mim. O Senhor exige exclusividade. E o que estava acontecendo no meio do povo de Israel? Uma divisão. Muitos estavam sendo levados por alguns idólatras a adorarem aquele bezerro. E estes idólatras tinham que ser aniquilados, retirados do meio do povo. Percentualmente, eles representam ali cerca de 0,2%. Se caíram 3.000 a espada, você pensar que haviam ali só de homens mais de 600.000, um percentual baixo, mas que, se não for tratado, irmãos, tem um poder de crescimento incrível. Então, o que vai acontecer? Verso 28: e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens.
Irmãos, estes que caíram à espada poderiam ter sido os chefes do movimento de rebelião. E certamente eram eles que estavam à frente, que organizaram aquele culto idólatra no meio de Israel. São essas pessoas. É provável que tivessem sido apanhados ao acaso, quando a espada de Deus, por meio dos levitas, veio sobre o arraial, vindicando a santidade de Deus. Estes que foram punidos, meus irmãos, não eram necessariamente mais pecadores do que os outros que continuaram igual eles, com os corações endurecidos. E aí o Senhor Jesus também nos dá uma perspectiva, um entendimento correto acerca disso. Lucas capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz o seguinte, Lucas 13, do 1 ao 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Verso 3: não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, isso nos mostra que esse tipo de julgamento restrito não vai acontecer aqui entre os idólatras. É, na verdade, produto da graça de Deus. Serve como exemplo para a correção. Aqueles que persistem na idolatria e imoralidade receberam o juízo divino no devido tempo. A iniquidade persistente na vida de um povo, irmãos, consequentemente o leva a receber a ira julgadora de Deus, o julgamento de Deus. A iniquidade persistente traz o julgamento de Deus. Por fim, chegamos ao verso 29 que diz: pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um o seu filho, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Consagrai-vos hoje. Literalmente, irmãos, essa expressão seria: enchei as vossas mãos. Ou seja, meus amados irmãos, o que o Senhor estava dizendo aqui? Se preparem, no caso aqui para os levitas. Encham as mãos, se preparem. Algo semelhante aconteceu quando os israelitas tomaram Canaã. Houve um massacre dos cananeus. E trata-se de uma guerra santa. Os mortos, aqui no texto, seriam os idólatras e imorais, persistentes e conscientes. Eles seriam considerados, meus irmãos, sacrifícios a Deus. E nesta ocasião, um sacrifício de consagração, pelo qual a tribo de Levi seria consagrada ao serviço a Deus. Até aqui ainda não era. Normal. Este serviço é presumivelmente a bênção referida no fim do verso 29. Meus amados irmãos, assim o que nós temos aqui é um ato de zelo pelo nome do Senhor, da parte dos levitas. Vai ser por causa do Senhor que eles vão puxar a espada. E algo semelhante a este ato de zelo pelo nome do Senhor é registrado em Números 25. Aliás, eu até convido os irmãos a depois lerem em suas casas, hoje, amanhã, o capítulo 25 de Números, para entender um pouco esse texto aqui, que nos auxilia. Por quê, meus amados irmãos? Lá, um homem chamado Finéias, que era da linhagem sacerdotal, ele era filho de Eleazar e neto de Arão, ele puniu com morte um homem israelita que trouxe deuses midianitas para
Por que ele trouxe? Porque ele se relacionou com uma mulher midianita, que não era israelita. E isso induziu a idolatria. Irmãos, esse ato de zelo, de traspassar aquele homem israelita, que estava trazendo idolatria para dentro de Israel, recebeu recompensa da parte do Senhor. A aliança do sacerdócio perpétuo para o Finéias, bem como os seus descendentes, foi um prêmio. Finéias era neto de Arão. O furor santo do Senhor foi acalmado pela atitude zelosa do sacerdote Finéias. Assim também, aqui nesse texto, é por meio da espada dos levitas contra os idólatras persistentes, o furor do Senhor será acalmado. Embora, futuramente, o texto seguinte, vamos ver futuramente, ainda vai falar que vieram outras consequências, porque nem todos se arrependeram verdadeiramente. E o Senhor sonda os corações. Irmãos, em ambos os casos, tanto lá o Finéias quanto os levitas, aquele que puxariam da espada contra os idólatras persistentes e conscientes, é importante compreendermos que não foi uma natureza de vingança que garantiu a bênção, mas a completa dedicação ao Senhor, o zelo pela obra de Deus, o contar os laços como nada, quando comparados ao laço que nos une ao Senhor nosso Deus. É isso que nós devemos entender. Bem como o fato de ambos, tanto os levitas como Finéias, estarem sendo zelosos da obra do Senhor Deus. O autor do Salmo 139, irmãos, no verso 21, ele vai dizer o seguinte: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Irmãos, o que move os levitas, a partir da ordem de Moisés, bem como Finéias lá em Números, é um zelo pela obra do Senhor. E eles foram premiados por isso. Tá? Eles foram premiados por isso. Uma vez que compartilhavam parte dos pensamentos de Deus, eles não poderiam considerar algo sem importância o fato de Israel estar sendo abertamente infiel ao Senhor. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5, o Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha. Foi o que o Senhor disse ao povo. O nosso Deus é justiça, irmão. Muitas das vezes nós somos levados a enfatizar de maneira demasiada o amor de Deus, se não demasiado, em detrimento da justiça. O nosso Deus é amor, não há dúvida disso, irmãos. Mas não podemos nos esquecer que Ele também é justo. Ele é perfeito. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz de toda a terra. O amor ao Senhor Deus, irmãos, é acima de todas as coisas, na vida daqueles que o servem. Inclusive, acima dos nossos familiares mais próximos, como esposa, filhos, pais. Há um trono na nossa vida, meus irmãos, que só pode ser ocupado pelo Senhor. Somente o Senhor pode preencher esse lugar. Todavia, se o Senhor não estiver lá, esse trono não vai permanecer vazio. O nosso coração enganador vai colocar outra pessoa ou mesmo outra coisa no lugar que é exclusivamente do Senhor. Não nos enganemos, meus irmãos. Não nos enganemos. A questão é que os idólatras, eles foram mortos por ordem do Senhor, porque não se arrependeram. Mesmo depois de pecarem, foram convocados a que se arrependessem. E conscientes, eles sabiam disso. E a espada julgadora do Senhor agiu por meio dos levitas. Concluindo, meus amados irmãos, o povo de Israel era um povo escolhido do Senhor no Antigo Testamento.
o povo especial de Deus, o povo com quem o Senhor fez uma aliança. Todavia, sabemos que aquela primeira geração que sai do Egito, ela foi caracterizada pela incredulidade, pela infidelidade, pela idolatria. Dessa primeira geração, irmãos, essa aqui, em que esses idólatras foram mortos, somente 2 terão acesso, terão herança em Canaã. Toda essa primeira geração vai morrer no deserto. Os filhos é que vão adentrar Canaã, com exceção, claro, de Josué e Caleb. Segundo, o povo que quis permanecer na idolatria e imoralidade o fez conscientes de suas atitudes. E isso trouxe a espada julgadora do Senhor, pois eles sabiam das exigências da aliança. Terceiro, irmãos, sejamos zelosos pela obra do Senhor nesse mundo. É o que Ele exige do seu povo. O excesso de zelo é pecaminoso e a falta dele também. Sejamos zelosos. É o que a palavra do Senhor nos ensina com relação à obra e ao reino do Senhor. Quando o povo que diz pertencer ao Senhor Deus, de maneira consciente e persistente, continua na iniquidade, o juízo de Deus, meus amados irmãos, é inevitável. Inevitável. Na causa do Senhor, ninguém deve poupar nem mesmo o seu mais chegado parente, mas se preciso for, deve negar filho, ou irmão, ou pai, por causa do Senhor. Se preciso for. É o que Jesus nos ensina. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem esposa podem estar acima do Senhor na nossa vida. É o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a nossa vida a palavra dessa noite, para a edificação, para a correção, para a salvação. Arrependimento mais fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, meu Pai, que recebamos ela no nosso coração com reverência, com consciência, e mesmo às vezes, ó Deus, não entendendo uma coisa ou outra, que o nosso espírito descanse no Senhor, que é o justo juiz, que nos justificou em Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, da idolatria, da incredulidade, da iniquidade. Guarda-nos na Tua presença, para que vivamos de tal forma que o Senhor seja glorificado em nós. Meu Pai, aplica a palavra dessa noite à vida da igreja, para a edificação do Teu povo, Senhor. Seja, ó Deus, conosco, tem misericórdia de nós, continua cuidando de nós, Senhor. Nós pedimos e agradecemos ao Senhor, certos de que o Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós. No santo nome de Jesus Cristo, assim oramos e agradecemos a Ti nesta noite. Amém e amém, Jesus. Amém.